Voltamos com o programa Contraplano. Hoje a conversa é com o jornalista Victor Coppola, que além de trabalhar com comunicação, é envolvido no mundo digital e das artes plásticas. Victor, como a gente estava conversando no outro bloco, eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que a arte é valorizada aqui no Vale? Eu acho que tem duas vertentes diferentes. A gente tem artistas excepcionais aqui. Então, mesmo na exposição, por exemplo, eu conheci algumas pessoas que eu não conhecia. Mesmo na parte de desenho, na parte de fotografia. Porque a gente tem uma visão de arte muito limitada hoje em dia. Sim. Do que é arte, né? Então, por exemplo, fotografia tem perdido muito espaço artístico, que tem virado muito com a ascensão de celular e etc. Ficou um pouco defasado ver uma foto. Hoje em dia, ver uma foto é muito banal. Você tá no Instagram, você vê 80 fotos em 10 minutos. Né? Então, eu acho que o que está precisando ainda, que é o interessante da galeria de arte, por exemplo, é você já ir com essa ideia. Eu vou ver a arte, eu não vou ver nada de fácil, né? É simples ver uma foto. E não é tão simples assim, é o que eu estava te falando, de ficar parado olhando uma tela 5 minutos. Isso é diferente mesmo. E isso te causa sensações diferentes. Então, ao mesmo tempo, eu acho que faltam galerias de arte, faltam espaços que abram as portas para artistas. Então, a Fundação Cultural hoje em dia tem feito exposições, o que é muito bacana. Então, eu acho que tem que andar um pouco mais em conjunto, assim. E, ao mesmo tempo, os meios de comunicação darem espaço para artistas. É tudo, eu acho que é um conjunto de fatores. Porque se a comunicação, eu acho que é uma casa, assim. Se você não tem uma galeria de arte para expor esses artistas, não vai ter um meio de comunicação para divulgar, automaticamente a população não vai ter acesso. Então, você não pode cobrar que a população seja uma população culta ou letrada, ou que saiba ver uma obra de arte, sendo que você não oferece nenhum tipo de artifício para que ela veja. Então, se hoje em dia um evento... mas quando a gente faz um evento, tem 50% do esperado. Então, a gente precisa começar a ver qual é o erro. Então, talvez não seja o evento em si que esteja errado, talvez seja o restante, seja a divulgação, seja... Que aí entra a parte do digital, das mídias, dos meios, sabe, de comunicação. Eu acho que daí... Eu não sei se deu para entender muito a ideia. Claro. Eu acho que falta um pouco de todo mundo. Sim, para incentivar, Para incentivar os artistas. Porque artistas bons no Vale do Paraíba a gente tem. E até mesmo o governo, né? O que você acha? Você acha que o governo, o brasileiro, que eu digo, todo, você acha que ele incentiva a arte? Porque até tava aquela proposta de tirar a educação artística do currículo escolar, e depois teve um debate e acabaram deixando. O que você acha? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que é importante ter no currículo para estimular o senso crítico? Não, eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que é o reflexo de uma sociedade que... Está sendo construída já. E de uma forma equivocada, eu acho. Entendeu? Então, é uma geração que está acostumada a, quando tem o ler mais no Facebook, não clica, não lê o texto. É uma geração que as livrarias estão ficando cada vez mais vazias. Sim. Hoje em dia, você entra na casa de alguém que tem livro, você fica olhando para a pessoa, nossa, uma pessoa que tem livros na casa dela. Então, eu acho que a gente tem pecado na parte de construção como um todo. Porque eu lembro que, por exemplo, na minha casa, eu tenho mania de livro. Então, eu gosto de ter, a gente construiu uma estante no meu quarto para eu colocar os livros, eu adoro. Mas eu lembro que eu não gostava de ler quando eu era mais novo, e meu pai descobriu que eu gostava do Harry Potter. Então, meu pai comprou todos os livros do Harry Potter, e ele lia e eu lia. E depois ele me perguntava para ver se eu tinha lido mesmo ou se eu estava enganando ele. Então, a gente... É uma questão de educação. Não só na escola, mas dentro de casa Exatamente. também, né? Então, é um pouco de falha geral. Porque se tira-se da grade, mas ao mesmo tempo as crianças começam a cobrar volta para a grade. Sim. O problema é que, como a educação que a gente está, se tirar, o pessoal não vai nem sentir falta, porque o pessoal não repara que existe. Então, eu acho que falta um pouco de conscientização de todo um meio de que é importante, porque mais do que senso crítico, estimula a sensibilidade, estimula estilo de vida, tudo, estimula tudo. E se você tem possibilidade, você vê que tem público, porque o MASP é lotado. Sim. Então, o Louvre é lotado, é cheio no mundo todo. Então, por que a gente está falhando? Eu acho que tem que ser, esse o questionamento, não é se é necessário. Se é necessário, é. O que a gente está fazendo de errado para que as pessoas achem que não? Eu acho que tem que ser esse o questionamento. Para chegar a um ponto de ter um debate de se é necessário ou não ter isso na escola. Porque se tem e não está sendo valorizado, imagina se não tiver. Exatamente. E aí não adianta tirar e depois cobrar que
não existem galerias de arte, é óbvio, não estão se formando artistas, os artistas são... As pessoas morrem, é um ciclo de vida, então vai acabar essa geração de artistas. Sim. E aí o que a gente vai fazer? É uma geração que... isso, inclusive, eu incluo de modo geral, assim, mas é uma geração que o gosto musical é razoavelmente ruim, o gosto de leitura é ruim, o gosto de cinema é ruim, as pessoas se mobilizam muito mais por uma postagem de Facebook do que necessariamente por um texto bom, por um filme bom. Um crítico, né? Então eu acho que é estranho, é difícil alguém que assista ao Oscar e tenha assistido aos filmes. Então eu acho que é diferente, eu acho que a reação das pessoas hoje em dia é diferente. Você acha que as pessoas estão mais superficiais hoje em dia? E muito por causa das redes sociais. Entendi. Eu acho que estimula um pouco, é mais fácil xingar. Sim. Né? Você não precisa nem ler o texto, você pode simplesmente xingar. Hoje em dia todo mundo é crítico de cinema, Exatamente. né? De cinema, de De educação, arte. de política, de tudo. Todo mundo se formou. Então, e é difícil, porque normalmente quem critica é quem não deveria criticar. Sim. Então, as pessoas realmente que têm um acervo para criticar, ficam quietas. Então, por que é favorecido dessa forma? Sim. Entende? Então, acho que tudo tem que ser repensado. Eu acho que está na hora. Tá na hora de ter uma reforma geral aí, então. Eu acho. Então me fala uma coisa, você é jornalista e você trabalha a verdade. Sim. E com a arte você também trabalha a verdade, só que com outro ponto de vista ou não. Como que você relaciona essas duas verdades? Eu acho que é manipulável. Assim? Não, eu acho que... Porque até o abstrato não é uma verdade. Então eu acho que tudo depende do que você quer fazer. A gente volta até no assunto das cores. Eu acho que tudo depende do como você quer que a pessoa te veja. Então eu poderia ter deixado naquela tela que eu te falei do fundo azul que a gente mudou, eu poderia ter deixado o fundo que existia, que era real. Mas não, eu queria deixar algo lúdico, cada um ver o que quer naquele fundo. Sim. Então, essa tela do fundo cobre, tem gente que fala que é outono, tem gente que fala que é triste. Cada um fala o que quiser, o gostoso da arte é isso. Sim. O jornalismo não é isso, o jornalismo é aconteceu tal coisa, quando, onde, por quê, quem... Eu respondi já pra você. Você não tem... A interpretação é pouca nesse tipo de coisa. Você tem que ter um acervo pra você entender se citar alguma coisa mais voltada pra política, ou pra cidade, pra finanças, ou qualquer outra coisa. A arte não. A arte vai do... Se você é uma pessoa que já viu 800 obras de arte, ou viu uma só, é o mesmo... Você vai ter uma experiência. É diferente de um texto. Então eu acho que a diferença é essa. A experiência que você vai ter. Entende? No texto você fica mais fechado e na obra de arte você é mais amplo, né? No jornalista você tem um começo, meio e fim, né? Você tem as regras, bem ou mal. É uma receita de bolo um texto de jornalista. Você tem que ter uma aspa, você tem que ter um personagem. Você tem já uma regra de jogo. Um padrão, né? Exatamente. Então você não é tão livre quanto você é numa tela. Uma tela é um espaço em branco que você faz o que você quiser. Se eu tô olhando, eu tava pensei num céu azul. Porque o meu céu tá azul, mas eu quero fazer um céu totalmente nublado, eu posso fazer. Não existe um compromisso com a verdade. Que legal. É diferente. Vitor, você é todo engajado no mundo digital, você é sócio de uma empresa de marketing, dá palestras também, né, sobre o meio digital. Você tem um espírito empreendedor? Você acha que isso é da sua geração, essa sua gana por produzir, por fazer coisas novas? Eu acho que sim, mas assim, eu nunca fui muito fã de horário. Nunca fui. Eu tô tendo que me reacostumar agora com a rotina. Eu nunca fui muito uma pessoa de gostar de acordar às 8 da manhã, sair meio-dia pra almoçar, voltar a 1, sair às 5. Ter rotina. Essa rotina é principalmente porque de manhã eu não sou uma pessoa que funciona muito bem, assim. Então, eu sempre gostei e eu trabalhei muito tempo em agência de publicidade, que você tem uma outra rotina. Então, você acaba sendo mais voltado pra a realidade que você está vivendo. E aí eu montei uma agência com meu pai, o melhor sócio do planeta, né? Então eu trabalhava da minha casa. Então eu me especializei nessa área e eu consegui que eu e meu pai, a gente montasse essa agência em casa. Então somos eu e ele, a agência, e uma pessoa que me ajuda a criar para alguns clientes. Mas é isso. Porque o meio digital me permite que eu seja uma agência grande sendo pequena, ou que eu seja uma agência... É interessante esse tipo de repercussão. Porque muita gente, inclusive, começou a me perguntar, mas você tem agência? Mas essa agência é sua? Porque as pessoas não conseguem ver muito essa ligação de mais uma agência. Você pensa numa agência, você pensa numa coisa enorme. Espaço físico, né? E com vários funcionários e várias mentes. Então eu fui me especializando para isso, para fazer marketing digital. Eu consigo hoje em dia, eu crio os textos, eu crio as artes de Facebook, eu crio as estratégias. E aí o meu pai vende e atende os clientes. Então a gente dividiu bem. Legal. E você acha que por você já ter essa mente sua de
criação, né? De já vir numa educação de pintar para criar arte também te ajuda, te facilita bastante? É legal porque você consegue puxar algumas coisas de cor. Então, o seu olho fica mais treinado para cores, para tonalidades. Às vezes você consegue... Porque na publicidade tem muito de tentativa e erro. Coloca a cor e vê se fica bom. Então, eu consigo tem que combinar algumas com o texto, coisas. né, com a mensagem Exatamente. que tem que passar. E eu consigo combinar na minha cabeça algumas cores. Eu já sei algumas coisas que vão ficar boas. Óbvio que eu erro algumas vezes. Muitas vezes eu erro. Mas ajuda por isso. Pelo jogo de cor, pelo tipo de coisa que vai ficar mais agradável para se ver. É mais fácil, isso sim. E você dá palestra também, né? Também, que temas que você empresa. aborda nas suas palestras? Então, na verdade, a ideia das palestras é mostrar para os funcionários e os donos como eles podem usar aquilo para benefício deles. Porque o foco da minha agência é o mesmo das palestras. É micro e pequeno empreendedor. Então, empresas pequenas que não têm dinheiro para contratar uma agência, elas me chamam, a gente faz uma palestra para aquilo. E acaba a palestra, os funcionários e eles entendem quais mídias eles podem usar, quais os erros que eles não podem cometer, o que tem que ser feito. E é simples de fazer. Então, tem como você fazer ou com uma assessoria ou com uma agência, que é o serviço que a gente presta, tem como fazer. Se tiver um pouco de noção mesmo, de conhecimento. É interessante. Você estava comentando da alienação, né, que as redes sociais fazem a gente entrar. Isso te motivou a procurar conhecer mais sobre esse mundo? Eu gostava muito do poder, daí foi meio que o caminho inverso do jornalismo. Eu gostava da forma de vender que isso me proporcionava. Então é interessante você conseguir com R$10 no Facebook chegar a 15 mil pessoas. É um veículo que te dá uma Porque você tem um espírito empreendedor também, né? Sim, eu já gosto tem isso em você, dá pra perceber. Eu lembro na faculdade, quando eu comecei a querer abrir uma empresa ou fazer alguma coisa nesse sentido, todo mundo me olhava meio alienígena. Então eu lembro disso, assim, e por ser muito mais recente, eu lembro desse tipo de coisa. Mas quando eu terminei jornalismo, eu fiz marketing, uma faculdade também, e depois eu fiz pós em mídias sociais. Nossa. Então eu fiz o caminho inverso do jornalismo. Então, tanto que a faculdade de marketing foi quase o primeiro ano inteiro para me desconstruir do jornalismo, assim, que era uma coisa de você tem que colocar todas as coisas do produto, e na publicidade é diferente, você coloca os benefícios grandões e as letrinhas miúdas é que tem o problema, né? Sim, então é diferente do jornalismo, que é tudo com o mesmo peso. Então é o caminho inverso. E você fez um e-book também de como ensinar as pessoas a mexer no Instagram. Isso, a ideia do e-book é colocar a pessoa, se a pessoa abrir o e-book e pegar um papel, ela no final do e-book, que ela consegue ler em 1h30, 2, ela já tem um planejamento e como ela cria o conteúdo para o Instagram dela, porque é uma das coisas que eu falo hoje em dia para essas pessoas que me procuram por consultoria. O Instagram é excelente. As pessoas usam o tempo todo. É muito mais fácil, porque o esquema do Facebook é igual, então é sempre uma foto-texto é diferente do Facebook, que você tem milhões de tipos de postagem. Hoje em dia ele permite que você mande mensagem, então é mais fácil de usar. Então eu criei esse e-book para isso, a pessoa cria conteúdo para o Instagram dela e consegue vender. Ai, que bacana. E você acha que, então, com todo esse crescimento, né, do mundo digital, a arte, ela tá ameaçada? Não, Dá para adaptar? Outro dia eu tava falando disso com alguém lá da prefeitura. Falaram que o rádio ia acabar, falaram que a televisão ia acabar, falaram que o livro ia acabar. Não substitui, eu acho que volta na parte da educação que a gente dá para as pessoas. A gente está acostumado a ver as telas pessoalmente. Se a gente começar a colocar tudo pro digital e não ensinar as pessoas que é legal você ir ver na galeria, porque você tem a textura da tinta, você tem a textura da tela, você tem milhões de coisas que você só consegue ver no ao vivo. Então, todo mundo adora falar que o olho da Mona Lisa se mexe mas você não consegue ver pela foto. Então, você tem que ir até lá. Então, esse tipo de coisa tem que ser evidenciada. E é por isso que eu acho que nunca vai acabar. Sim. Mas para nunca acabar, a gente precisa educar as pessoas a continuar produzindo, né? Porque se as pessoas daqui 100 anos continuarem vendo só Mona Lisa, né? Exatamente. Uma hora... Não, e vai ter que todo mundo para lá e as galerias de cá vão fechar. E aí você não vai incentivar os artistas daqui a criar. Sim. Que é o que fomenta a criatividade. É a necessidade de criar que fomenta aquilo. Então você é artista, então a sua função é criar. Sim. Então você acaba tendo uma mente voltada para a criação. Então você busca inspiração em qualquer coisa.
É igual o jornalista que passa com o olho em qualquer coisa, que tem um probleminha, então a gente consegue fazer. Sim. É uma coisa, é o olho treinado, só que hoje em